Hola chicos y chicas, buenas tardes o buenos días ou buenas noches a todos, como estão? Gente, vejam só, hoje eu queria mais ter uma conversa com vocês. Então eu não vou deixar nenhuma atividade, né? Visto que ainda esta semana muitos alunos já fizeram algumas atividades correndo contra o tempo para poder deixar tudo ok para o segundo bimestre. Então eu não vou colocar uma atividade. Vou conversar com vocês a respeito das notas. Eu não postei nota ainda e nem lista, porque eu estava esperando realmente. O que aconteceu? No primeiro bimestre, muitos alunos ficaram sem nota. E quando muitos entraram um pouco tarde e outros deixaram para fazer as atividades um pouco mais tarde. Então eu fiquei de falar com. Falei com alguns alunos e disse: faça o seguinte, faça as atividades do segundo bimestre e eu repito sua nota no primeiro. Então eu decidi que seria assim. Então, para quem não está consciente, quem entrou um pouco mais tarde e não conversou comigo, para que vocês não tivessem que fazer tudo de novo. E muitas aulas foram até pelo Google Meet. Ia ser muito difícil passar para vocês o que tinha sido perdido. Então, o que eu decidi fazer foi assim. Os alunos que perderam, que estão sem nota no primeiro bimestre, que chegaram depois ou que não puderam fazer por algum motivo, então a nota de vocês que vai ser dada, né? Na verdade, já tenho essas notas. No segundo bimestre, eu vou repetir essas notas e vou colocar no primeiro bimestre também. Então, vocês vão ficar com a nota igual no primeiro e no segundo, tá certo? Sobre as atividades, o que aconteceu? De todas as turmas, tinha atividade que eu tinha recebido só 100 e poucas atividades ou algo do tipo. Então, se eu fizesse um levantamento de todas as atividades e colocasse 0 a 10, pouquíssimos alunos iam ficar com nota. Então, eu escolhi uma atividade que eu fiz uma revisão de todas as outras, de todos os outros conteúdos, que foi aquela atividade repasso. Por isso que eu digo a vocês, gente, façam todas as atividades, porque vocês não sabem se eu vou... A pontuação pode ser um pouquinho de cada uma, ou eu posso escolher uma aleatoriamente, e você tem que saber. Ou seja, é importante que você faça todas as atividades. Então, eu peguei essa atividade de repasso, que é aquela que valia um ponto a mais. O que é que eu fiz? Quem fez essas atividades dentro do prazo para valer um ponto, ficou com a nota um pouco maior. Quem fez essa atividade depois do prazo, aí não ficou com a nota tão alta porque não ficou com esse um ponto a mais. E vejam só, e não vai ganhar pontuação máxima quem fez todas as questões. Porque teve gente que fez, eu realmente corrigi todas as atividades. Então, outra coisa que eu queria dizer a vocês é que levem a sério as atividades, porque eu peguei a atividade que colocava, não sei. Quais são os pronomes pessoais do caso reto em espanhol? Não sei. Teve gente que colocou eu, tu, ele, nós, vós, eles. Mas isso é em português, não é em espanhol. Teve gente que saiu colocando um monte de letras aleatórias, consoantes, em cada alternativa, como forma de brincadeira, ou como se pensasse que eu não corrijo as atividades. Gente, eu corrijo as atividades. Então, eu corrigi uma a uma. Teve gente que arrasou. Teve gente que tirou 10. Eu corrigi algumas notas que foram 10, que acertaram tudo e tudo mais. Quem fez 2, 3 vezes, eu não considerei nessas 2, 3 vezes. Eu imagino que a pessoa não sabia se tinha feito e aí fez de novo. Só que aí eu deixei a primeira nota, tá certo? Então, levem a sério as atividades de vocês. Façam direitinho, façam com calma quando tiver atividade assim, porque eu corrijo. Essa atividade valeu a nota de vocês e muita gente levou na brincadeira, tá certo? Questões do tipo copiar e colar do Google sem ler direito, sabe? A gente tá numa disciplina de espanhol, tinha dado uma aula sobre cultura, e aí eu tinha uma questão que era o que era cultura para você. Teve gente que colocou ato de cultivar a terra. Gente, a gente não tá na disciplina de biologia. A gente não tá na disciplina de biologia, nem algo do tipo. A gente tá numa disciplina de língua espanhola.
Então, óbvio que cultura, numa disciplina de espanhol, não é o ato de cultivar a terra. Então, muitas coisas assim aleatórias, sabe, que eu peguei nas atividades. Então, vocês se liguem, tá certo? Então, mais uma vez, postarei as notas esta semana. As notas já estão comigo. Não precisa estar me procurando no privado. Eu vou fazer o seguinte, eu já tinha dito a algumas pessoas, eu vou postar as notas no Saber, mas eu vou fazer uma lista este final de semana. Eu vou fazer uma lista. Eu esperei porque eu ainda recebi. Ainda dei uma chance a alguns alunos que me procuraram no privado, eu dei chance e deixei fazer atividade esta semana ainda. Por isso que eu ainda não postei. Até ontem, até hoje de manhã, ainda teve gente fazendo. Então amanhã ou no domingo, não sei. Eu vou mandar no grupo uma lista com os alunos que estão ok no primeiro bimestre e no segundo bimestre. Quem não tiver na lista já sabe que tem alguma coisa errada. E se você não tiver na lista e tiver feito as atividades, aí você me procura. Você diz, não, professora, eu fiz as atividades e não estou na lista. Porque pode acontecer de eu ter errado também, né, gente? Eu espero que isso não aconteça. Então, gente, estamos finalizando oficialmente o segundo bimestre aqui. A partir da aula que vem, nós vamos só postar conteúdos do terceiro bimestre. Eu acho que para a gente abrir esse terceiro bimestre, eu vou dar uma aula pelo Meet, né? Para que a gente converse direitinho e tudo mais. Mas hoje a gente não teve aula pelo Meet. Hoje, semana passada, outra semana, justamente porque eu estava dando essa chance a vocês de finalizarem essas atividades. Tanto é que eu não estou postando conteúdo novo. Só dando essa chance que vocês finalizem, porque isso é muito importante. Tá certo, meus amores? Besitos para vocês. Fiquem com Deus, tá certo, gente? Um abraço, se cuidem, tá certo? E a gente vai prosseguindo. Um beijo, queridos.